RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Uniaselv. Olá, boa tarde. Hoje é dia 2 de outubro. Estamos entrando no ar com as informações aqui no seu RTV Notícias. O dia, mais uma vez, de temperaturas bastante elevadas. Hoje é quarta-feira, temperatura agora no centro de Criciúma em 36 graus. Nós estamos ao vivo, meio-dia, 3 minutos. Nos próximos 45 minutos, muitas informações do jornalismo local para você. Lembrando que o Criciúma ontem arrancou um empate em Goiânia. O esporte é uma das atrações do nosso programa. Vamos conferir outros destaques da edição de hoje. Portadores de doenças graves poderão ter IPTU isento. Projeto aprovado na Câmara de Criciúma segue para sanção do prefeito. Tigre empata Seguro Vila Nova e aumenta a esperança de permanência em 2020. Sindsaúde realiza manifestação por falta de pediatras, medicamentos e equipamentos no Hospital Materno-Infantil Santa Catarina. Direção da entidade nega. Secretário de Infraestrutura do Estado cumpre agenda no Sul Catarinense. Em pauta, a manutenção de rodovias estaduais na região. Com essas e outras informações, está no ar a edição de hoje do seu RTV Notícias. Ney Lopes circulando por aí, boa tarde. Boa tarde, João Paulo, boa tarde, telespectadores da RTV. Quarta-feira, realmente... Quarta é o dia. Dizem os nossos meteorologistas que a tarde vai chegar aos 41 graus, até mais, né? Que coisa, calorão. Olha, estamos com temperatura de verão e na primavera ainda. E o pior é o seguinte, que amanhã é chuva e a temperatura deve baixar em torno de 12 graus. Então... Isso é para quem reclamar do calor, sentir o friozinho. Olha só o festival de espirro que botamos aí. Mas faz parte aí do nosso tempo, né? É uma transição da saída do inverno para a primavera e automaticamente já estamos caminhando para chegar ao verão, o tão esperado verão. Verão. Mas esperava que a cidade estivesse um pouquinho mais hoje, mais alegre em função do Criciúma, mas mesmo assim, eu acho que o empate foi muito bom, né? Acho que foi um bom resultado. Muito bom, fora de casa. Teoricamente é assim, você tem que ganhar em casa e empatar fora. Essa média te garante com um bom resultado. O problema é que o Criciúma vinha perdendo em casa e perdendo fora. E a semaninha também ainda é o comentário sobre o áudio do Clésio, né? Famoso áudio. Declaração que ele deu lá para mim segunda-feira de manhã. Meu querido Clésio, no teu programa que repercutiu pra caramba, viralizou na internet, chegou a Florianópolis e olha, foi o comentário ontem lá no centro administrativo de Santa Catarina. Eles já estão bem assim com o Clésio, né? Então, mas faz parte. Você que é um bom gaúcho, João Paulo, você sabe que a música gaúcha, ela realmente transmite uma emoção, uma energia muito legal. E eu recebi esse vídeo que está rolando na internet, e isso aí chega a levantar padres e freiras. Dá uma olhadinha aí, coloca aí na tela, ô Sandro.
Coisa linda, né? Isso é para provar que o céu é um lugar maravilhoso e de alegria. O padre Vandre manda bem, né? O padre Vandre com os vigários ali, o Eloir, ali do Santuário Imaculado, Coração Misericordioso de Jesus, né? Eu acho que nós precisamos ir lá no Coração Misericordioso, precisamos de misericórdia ultimamente. Mas foi legal. Foi legal receber esse vídeo aí e dividir aí com vocês. Por hoje é só, querido. Obrigado, Ney. Olha, os padres aí me surpreenderam, viu? Pelo menos para quarta-feira. A habilidade no pé, eles estão bem mesmo, hein? Então, um timaço e tanto, né? Daqui a pouco você é convidado para esses programas de televisão. Aí, não há dúvida. Bom, Ney, a gente tem uma matéria aqui da Vanessa Amando sobre portadores de doenças graves que agora podem ter isenção de IPTU em Criciúma, projeto que já passou na Câmara de Vereadores. Vamos acompanhar a informação. Estimativas do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, mostram que no Brasil, no biênio 2018-2019, cerca de 600 mil novos casos de câncer deverão ser registrados. O assunto é tratado em projeto de lei de autoria do vereador Ademir Honorato, de Criciúma, aprovado com 12 votos a favor e 3 contrários na sessão da Câmara de Vereadores desta terça-feira, dia 1º. A matéria aprovada pelos parlamentares, que segue agora para uma possível sanção do prefeito, prevê a isenção do pagamento de IPTU, o Imposto Preditorial e Territorial Urbano, aos portadores de neoplasia maligna, que é o câncer, também paralisia irreversível e incapacitante, além de casos de Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla e esclerose lateral amiotrófica. A isenção poderá ser requerida junto à Prefeitura pelo responsável legal do portador das doenças listadas no projeto de lei. A isenção será concedida apenas para um único imóvel onde o portador de uma das doenças seja proprietário, possuidor ou dependente e que seja utilizado exclusivamente como sua residência e de sua família, independente do imóvel. Vale destacar que, para valer, o projeto precisa ser sancionado, ou seja, precisa ser aprovado pelo prefeito de Criciúma. Obrigado, Vanessa, com a informação do jornalismo aqui da RTV Notícias. Você, quando era aluno, ou se você ainda é estudante, não tem aquelas peraltices, aquelas que você apronta numa escola, cria uma confusão gigante? O Vinícius tem uma destas informações, chegou a interditar uma escola aqui na nossa região. João Paulo Messer, na segunda-feira nós falamos de um possível vazamento de gás na escola Bernardino Sena de Campos, no bairro Coloninha, em Araranguá. Pois então, aquele vazamento de gás não era um gás de cozinha, e sim gás de pimenta. O aluno que foi o responsável por esse vazamento de gás de pimenta, colocou o gás na escola, tem 14 anos. Ele acabou confessando à diretora o caso, ele foi encaminhado à delegacia, foi feito aí o boletim de ocorrência e, lógico, né, esse termo que foi feito ao aluno, agora ele vai ter que responder ao fórum do município de Araranguá. Essa é só a informação. No dia, a professora que estava grávida foi encaminhada ao hospital de Araranguá, o hospital regional. Um aluno que também tem dificuldades em respiração também foi encaminhado. Então, causou um transtorno nesta escola no bairro Coloninha, em Araranguá. Agora o aluno, lógico, né, aguarda a audiência e para ver a possível pena que ele pode tomar com o que ele fez na escola. E agora vamos com o Matheus Mastella no nosso giro de abertura do RTV Notícias. Acionamos aí o Vinícius, trazendo aqui também a Vanessa Amando. E agora o Matheus Mastella nos fala da informação que o Ney abordou agora há pouco. O jogo do Criciúma ontem à noite foi em Vila Nova, 1-1 Criciúma e Vila Nova pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Diga aí, Mastella. Ficou aquele gostinho de quero mais, mas o empate na noite de ontem contra o Vila Nova fora de casa faz o Criciúma aumentar ainda a esperança da permanência para a Série B em 2020. Mais uma vez o time jogou consciente, teve posse de bola, teve toque e o melhor, teve oportunidades. Por isso que eu falei no começo desta minha matéria que o gostinho de quero mais acabou permanecendo no Criciúma Esporte Clube, porque a cabeçada do Sandro sem goleiro poderia ter matado o
do Vila Nova. Léo Gamalho também tentou. O Criciúma teve oportunidades e mostra que está numa crescente desde a chegada aí do técnico Roberto Cavalo. Se sofreu o gol no segundo tempo, buscou o empate, buscou a reação e é mais uma virtude desta equipe que conseguiu melhorar na reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. O lamento é que termina a rodada ainda na zona de rebaixamento, mas com grande chance, com grande expectativa de escapar do Z4 na próxima rodada, na terça-feira, que vem contra o Brasil de Pelotas, aqui mesmo no estádio Heriberto Wilson. O Criciúma Esporte Clube só volta a se reapresentar nesta quinta-feira à tarde. A princípio, Roberto Cavalo não perdeu ninguém e é com esse time que a direção vai manter o Criciúma até o final desta Série B. O prazo de contratações é até a próxima segunda-feira, dia 7. Mas ao que tudo indica, o Criciúma não vai contratar mais ninguém e vai com esse elenco até o final da temporada de 2019. Então, o grupo folga hoje, reapresentação amanhã à tarde no CT Antenor Angeloni. Provavelmente, como não tem nenhum desfalque, Roberto Cavalo deverá repetir o Criciúma para a partida contra o Brasil de Pelotas, usando o 4-4-2. E a gente fica, claro, na expectativa de que terça que vem o Criciúma possa vencer e sair da zona de rebaixamento. Matheus Mastella e Paulo Coutinho, daqui a pouco no RTV Sport Show, logo depois do nosso RTV Notícias, por volta de 10:01 da tarde. Depois do intervalo, nós vamos abordar aqui questões de saúde, vamos abordar aqui a questão do banco de leite do Hospital Materno Infantil Santa Catarina. Daqui a pouco, Silmar Vieira com o seu comentário aqui no AgroNews. Agora, você fica de olho na previsão do tempo. Aí quando voltar, depois do tempo. Estamos de volta com o nosso RTV Notícias, agora meio-dia, 19 minutos, estamos ao vivo aqui, trazendo informações. Da manhã desta segunda-feira, aliás, desta quarta-feira, perdão, tivemos uma manifestação do Hospital Materno Infantil Santa Catarina. Foi lá no hospital, a manifestação foi coordenada pelo Sindisaúde, o Sindicato da Saúde, e a pauta de reivindicação inclui a necessidade, a solicitação de médico pediatra no pronto atendimento do Materno Infantil Santa Catarina. O colega Ricardo Strauss acompanhou a movimentação lá pela manhã hoje. Nós estamos no Hospital Santa Catarina, mas dessa vez não há reclamação dos usuários. Desta vez há um protesto do Sindisaúde. O Kleber Ricardo, que é o presidente do Sindisaúde, está aqui e vai conversar com a gente o porquê dessa manifestação que está acontecendo no Hospital Santa Catarina. Bem, o Santa Catarina, Kleber, vem sendo manchete e vem sendo falado e divulgado muitas vezes. Mães e pais reclamam do atendimento, mas agora não é o lado fora do balcão. Agora são os funcionários que fizeram denúncias gravíssimas sobre a administração, é isso? Então, na verdade, tudo o que aconteceu até agora não foi por acaso, né? Após as denúncias dos trabalhadores, a gente entende por que aconteceu as mortes e o que vem acontecendo. Hoje, com a denúncia dos trabalhadores feitas, né, denúncias anônimas ao site do próprio sindicato, várias faltas de medicações, como antibiótico, como soro, como equipos, né, mudanças de rotinas, né, para coletas de exames laboratoriais, tudo pela questão financeira, né, alegando, dizendo que a dificuldade financeira está trazendo essa situação. A falta de funcionários também, né, a ampliação do hospital, mas não há contratação e está tendo demissão. Então, a falta de funcionários também está gerando essa situação, né, então dificuldade no atendimento e botando aí, sem dúvida nenhuma, as crianças atendidas em risco. Hoje a gente também tem poucos pediatras, né, atendimento é feito por clínico geral, existe um pediatra supervisionando tão somente
E isso realmente bota em risco as crianças que são atendidas, né? Falta alimentação, faltam materiais vitais, né, para o atendimento das crianças, né? Então isso coloca realmente em risco o atendimento e a integridade física dos mesmos. Bom, até o vale-refeição dos funcionários parece que teve alteração, né? O vale-refeição tá atrasado. A orientação, inclusive, do hospital é que os funcionários tragam comida, né? Porque não tem mais comida para fornecer para os funcionários dentro do hospital, nem leite para o café, né? Então há uma situação bem complexa aqui, né? E isso a gente tem medo que possa se igualar ao que aconteceu há pouco tempo atrás com o próprio Instituto ISEV, né? Que chegou aquele caos de fechamento, a saída do ISEV, os trabalhadores não receberem nada também. Então a gente está muito preocupado com a situação. Bom, dentre as denúncias que você recebeu anônimas, uma delas é que até o motoboy para levar exame para o laboratório foi reduzido o número de vezes, é isso? Isso mesmo, né? Então não há mais motoboy para levar os exames por falta de pagamento aos motoboys, né? O que acontece é que o administrador do hospital está tendo que fazer essa função e daí diminuiu o número de vezes que leva esses exames ao laboratório. Então um exame de laboratório, ele é muito vital, principalmente para saber um diagnóstico, inclusive de uma meningite, né? Então um diagnóstico de meningite é feito por exames laboratoriais. Então é muito importante ressaltar a preocupação do Centro de Saúde com isso, porque isso pode acarretar um estresse no trabalhador e esse estresse podendo acarretar um erro gravíssimo, levando até à morte de crianças. O Instituto Maria Schmitz, Organização Social IMAS, Instituto Maria Schmitz de Desenvolvimento, Ensino, Assistência e Saúde, emitiu uma nota oficial a respeito desta manifestação. A direção do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina de Criciúma desconhece o motivo que levou o Centro de Saúde a fazer manifesto em frente à unidade hospitalar na manhã desta quarta-feira. Ao mesmo tempo, segue a nota, a direção tranquiliza a população, afirmando que a folha de pagamento dos servidores está em dia, que não há falta de medicamentos e que não há carência de funcionários para atender demandas internas do hospital. Já quanto à escala de pediatras de emergência, ela está completa e quando há grandes demandas, como ocorrida recentemente em casos de meningite na cidade, o próprio diretor clínico, pediatra Leon Iotti, integra a equipe como forma de reduzir o tempo de espera ao atendimento de pacientes, é o que diz a nota do Instituto Maria Schmitz, emitida agora pela manhã, depois dessa manifestação que aconteceu no Hospital Materno Infantil Santa Catarina. Vamos falar das coisas boas da saúde. Olha, levou um tempo enorme até que a gente tivesse um banco de leite em Criciúma. Foi uma luta de anos, como a gente lembrava agora há pouco. E nós temos a presença aqui no estúdio conosco, a Tamires Borges. Obrigado, Tamires. Obrigada. E também está aqui conosco a Ana Carolina Colombo. Boa tarde, obrigado pela presença. A Tamires é nutricionista, né? Isso. E a Ana, técnica em enfermagem, lá no Hospital Materno Infantil Santa Catarina. Banco, já faz um ano, né? Demorou tanto para sair, mas passa rápido o tempo. Comemorado agora um ano no último domingo. Aliás, um ano, um mês, que é isso, eu estou falando um ano aqui. Um ano vai completar com a maternidade abril agora, dia 13 de dezembro. 13 de dezembro, a maternidade um ano. E o banco de leite faz um mês que está funcionando agora, né? Isso, perdão. Como é que está funcionando? Como é que estão esses primeiros dias de funcionamento? Então, a gente está fazendo agora um processo de divulgação e conscientização mesmo das mães, para a gente poder captar essas doadoras para o banco de leite. Porque o banco de leite, além de fazer um processo de doação, né, desse leite materno para os outros bebês, de poder alimentar outras crianças que necessitam do leite materno, a gente precisa fazer também um processo de incentivo desse processo da amamentação. O banco de leite ele só vai funcionar, ele só vai se manter ativo se a gente tiver essas mães ativas no banco de leite. Então, nada mais é do que incentivar e poder captar essas mães para o banco de leite para ser nossas futuras doadoras. O que é o objetivo mesmo do banco de leite? É ter uma reserva de leite para atender aquelas crianças, aquelas crianças cujas mães não produzem o suficiente? É isso? É manter a Fórmula 0 dentro do hospital. Também, né? Manter a Fórmula 0 dentro do hospital, manter o máximo de amamentação
no seio. Essas mães também O que é essa saem... fórmula 0? Deixa eu entender. O que... Seria a fórmula infantil, assim, porque Isso. hoje a gente incentiva a amamentação dentro do hospital, já que a gente tem a maternidade, porque o leite materno seria o melhor alimento hoje para o nosso bebê, né? Certo. A amamentação da mãe exclusiva para o bebê. Já que a gente recebe nossos bebês dentro da UTI muito prematuros, para a gente poder ter um bom prognóstico desses bebês dentro da UTI, muitas vezes essa mãe não consegue permanecer com o aleitamento materno exclusivo para o seu bebê. Entendi. Então, o banco de leite, a pasteurização que a gente faz dentro do banco de leite, esse leite materno e de outras mães que acabam fazendo essa doação, a gente acaba fazendo a distribuição para esses bebês dentro da UTI. Certo. E aí, essa doação, como é que se torna uma doadora? Como é que se faz essa lista de doadoras? A mãe tem que ser saudável, né? Ela tem que estar amamentando. Se ela tem um bebê e ela está amamentando o bebê dela, ela tem que estar amamentando o bebê e o bebê dela tem que... ele tem que amamentar e ser suficiente para ele e sobrar, né? E a gente fornece todos os quesitos. Assim, ela vai até o banco de leite, a gente coleta um sangue dela para os exames que a gente precisa, porque são exames a mais do pré-natal. E ela passa por um exame de enfermagem, né, da nutricionista também, pelo médico, e a gente fornece kit de EPI para ela fazer com touca, luva, máscara, para ela fazer toda a coleta em casa. A gente auxilia com a ordenha para ela fazer todo o processo em casa, com kit estéreo, com pote de vidro estéreo, e a gente faz a coleta em casa depois, na casa da mãe. E quanto tempo, por exemplo, depois de coletado esse leite, ele precisa ser acondicionado? Ele é logo acondicionado? Ele é mantido como? Quanto tempo esse leite é levado para distribuição? A mãe, assim que a mãe recebe os vidros estéreis em casa, ela vai fazendo a extração do leite no vidro e vai congelando e armazenando, né? Certo. Em casa. No próprio congelador. Dentro de 15 dias, a gente faz essa coleta domiciliar e traz para o banco de leite. Dentro de 15 dias, esse leite, né, congelado, a gente faz o processo de pasteurização interna. Nesse processo de pasteurização, a gente faz uma análise visual do leite, se não tem sujidades dentro, se a questão de acidez, se o leite não passou o processo de acidez. A gente analisa também coliformes fecais e daí nesse processo todo, se ele deu tudo positivo, se está livre, né, para consumo, em torno de 6 a 7 dias a gente já consegue fazer a liberação desse leite para dentro do hospital para os outros bebês. E toda a mãe, tem algumas que produzem mais leite, outras menos, tem tudo isso? É porque depende do organismo. Depende do organismo da mãe. Alimentação também. A gente consegue perceber muito as mães que têm geralmente uma alimentação um pouco mais fartas e que conseguem se alimentar um pouco mais de líquido, assim. Então, quando a mãe passa muitas vezes pelo banco de leite para procurar um auxílio assistencial mesmo, por exemplo, de um bebê que tem uma dificuldade na pega do bico de seio, ou ela não consegue entender muito bem um vínculo entre os dois a princípio, inicialmente, porque ainda tem uma dificuldade entre a mãe e o bebê inicial na amamentação, a gente passa uma orientação nutricional para alimentação para poder ofertar uma produção de leite maior. Então, nesse processo, a gente sempre orienta a mãe para poder fazer maior ingestão de líquido para aumentar a produção de leite. Certo. E, assim, a perspectiva, a demanda, a necessidade, como é que vocês avaliam isso? Tem suficiente? A produção está legal? Vocês têm números, têm objetivos lá na frente para alcançar em termos de coleta? Então, a gente tem Hoje, o nosso armazenamento inicial seria para 190 litros. Inicialmente, hoje é pouco para 190 litros, né? A gente conseguiu processar em torno de 7 litros de leite. A gente inicialmente já distribuiu 3 litros e 400. Para um mês, sendo que a nossa meta inicial seria só um processo de orientação, divulgação, conscientização, a gente achou que foi uma expectativa até boa, porque a gente já está com 17 doadores cadastradas. Então, a gente achou que foi uma expectativa boa, assim, pra gente, porque para um mês a gente conseguiu até atingir um público-alvo legal, assim. Então, para a gente no primeiro mês a gente conseguir fazer 2 processos de pasteurização e já conseguir atender uma demanda boa, porque com 3 litros e 400 a gente consegue já atender uma boa demanda de pacientes dentro da UTI. Uhum. Uma última pergunta, o banco de leite de Criciúma, que funciona junto ao Hospital Materno Infantil Santa Catarina, ele é o único aqui na nossa região, no sul do estado? O mais próximo de nós seria Tubarão.
Daí, a Tubarão atende a região, né? Seria do hospital para cima. E é mais antigo esse, né? Sim, eles são mais antigos. Nós seria agora a nossa região que atende agora a região de Criciúma. E eles já têm bons números, já tem um histórico mesmo. Sim, sim. Eles são já muito mais na frente do que nós. A gente está caminhando agora. Agora que a gente está começando o processo, aprendendo, estudando muito para a gente poder alavancar muito mais coisas daqui para frente. Legal. Obrigado pela presença, Ana. Obrigado, tá bom? Ana Colombo, né? E também, da mesma forma, muito obrigado aqui pela tua presença. Tamires Borges. Obrigado pela presença de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? E depois do intervalo, a gente traz mais informações, Silmar Vieira, com o Agro News. Já, já. Meio-dia, 36 minutos, estamos de volta com o nosso RTV Notícias. Entrando no clima da terceira idade, o Balneário Rincão fez uma bela programação ontem. O Vinícius traz mais informações pra gente. Diga aí, Vinícius. No Dia do Idoso aqui em Balneário Rincão, uma das grandes responsáveis pela essa bonita festa foi a secretária de Assistência Social. Estou aqui com a Jússi e ela pode nos contar um pouco mais como funcionou a organização desta festa no dia de hoje. Então, nós estamos promovendo este ano a segunda edição, né, o Celebra Idoso, que é um evento promovido pelo CREAS, né, o Serviço da Assistência Social, em parceria com o Conselho Municipal do Idoso. E tendo em vista o tema, né, a temática, que é o envelhecimento ativo, nós também organizamos para este ano a primeira edição dos Jogos Abertos da Melhor Idade, onde nós teremos, além da atividade do dia festivo de hoje, 2 dias de jogos que serão organizados também pela Secretaria. O segundo Celebra Idoso aconteceu no Centro Comunitário de Balneário Rincão, com a participação dos clubes da terceira idade e os idosos atendidos pelo CREAS. Pois é, representar essa população, eu também faço parte desse grupo etário, é uma felicidade enorme, principalmente com essa condição de que as autoridades que possibilitam as melhorias, elas se conscientizaram de que essas pessoas vêm da região, das cidades vizinhas, por qualidade de vida, e essa qualidade de vida está sendo oferecida não só pela própria natureza, que é uma bênção da natureza de Deus, que beneficia o nosso Balneário Rincão, mas também pelas condições de saúde, de infraestrutura, de lazer, de locais de acolhimento que dão esse suporte para todas essas pessoas da terceira idade. Além de comemorar o Dia do Idoso, a abertura dos Jogos Abertos da Melhor Idade é a grande expectativa. As competições acontecerão nos dias 2 e 3 no Mampituba Rincão Praia, a partir das 13 horas, com jogos de dominó, canastra, dança e bocha. Muito bonito, bacana, né? O nosso pessoal aqui do Balneário Rincão, tendo em vista nós temos aí 35% da população nosso do Balneário Rincão são pessoas de terceira idade, e aí a administração também preocupada, né, em estar unindo, né, o nosso grupo de idosos aqui do Balneário Rincão nesses encontros que estamos realizando aqui nessa tarde. Mas as áreas de lazer que estamos criando, como calçadão, com academia, com praças lá para as pessoas se encontrarem, conversarem, se divertirem também naqueles locais. Então, isso tudo ajuda, né, aí as pessoas de terceira idade que estão hoje aqui no nosso município. Bacana esse trabalho com a terceira idade. Hoje pela manhã esteve em Criciúma o secretário de Infraestrutura, aliás, ele ainda está em Criciúma, secretário de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina. É uma das autoridades que mais se deseja ouvir, afinal de contas, quais são as prioridades da Secretaria de Infraestrutura aqui para o sul do estado. A Vanessa Amando conversou com o secretário. Cumpre a agenda hoje, aqui na região sul, o secretário de Estado de Infraestrutura, Carlos Hasler. Vamos dar uma palavrinha com ele para saber, secretário, o que o traz à região sul hoje. A gente vem participar das reuniões das associações de municípios, né? A ANREC hoje aqui vai estar fazendo a sua reunião, nos convidou para trazer alguns assuntos, então a gente está vindo participar, buscando aí essa interação com os prefeitos. Gostaria de saber, secretário, em que estágio estão os consórcios que o Estado tem aqui em relação às rodovias estaduais na região sul? Na verdade, as tratativas são com as associações de municípios, né? E a partir do momento que elas demonstram interesse em estar participando do nosso programa Recuperar,
elas colocam os consórcios em contato conosco para, aí sim, a assinatura das tratativas operacionais do convênio, né? A ANREC, ela tem demonstrado interesse, então eu também estou aqui para conversar mais um pouco, tirar algumas dúvidas, e eu acredito que em pouco tempo a gente vai estar firmando esse convênio. Esse programa Recuperar, né, é o nome, do que se trata, qual o propósito? Na verdade é um programa que visa tornar a realização da manutenção das nossas estradas mais efetiva e rápida. Buscando, num primeiro momento, enfoque, puxar a participação das prefeituras, né, com as prefeituras indicando quais são as prioridades, o que é mais importante fazer, né, e ajudando a distribuir esse recurso que o governador está colocando à disposição da manutenção das nossas rodovias, que é um recurso da ordem de 10 milhões de reais por mês, né, os 120 milhões ano, que há muito tempo as nossas rodovias não vêm, mas que para fazer chegar mais efetivamente a gente está buscando essa parceria com os prefeitos que conhecem a realidade realmente de cada região mais no detalhe e, ao mesmo tempo, buscando a expertise do consórcio e sua capacidade e capilaridade de fazer com que esse recurso chegue mais rapidamente e efetivamente no destino, né? Então, por exemplo, eu tenho uma sessão de licitações. Se eu tiver 10 consórcios participando, eu vou ter 10 comissões de licitação fazendo esse trabalho de licitação, contratando, ajudando na fiscalização, então mais equipes de fiscalização, a gente vai ter um trabalho melhor de acompanhamento, inclusive com o olho do prefeito, né, que vai estar passando pela obra lá diariamente, porque é na região dele, no município, próximo ao município dele, e ele vai estar podendo interferir, interagir e realmente garantir que essa qualidade do serviço seja melhor. E a Secretaria já tem um levantamento de quais seriam as prioridades aqui para a região da AMESC, da ANREC, ou esse encontro de hoje seria justamente para isso, para primeiro, né, aí conhecer o interesse dos prefeitos e daí elencar as prioridades? Como eu coloquei antes, né, justamente essa questão da priorização é algo que o programa está buscando a participação das prefeituras, dos prefeitos. Então, nós temos, obviamente, dentro da nossa secretaria, o levantamento da situação das rodovias e as nossas prioridades. Mas o programa busca fazer com que quem dite as prioridades do emprego do recurso sejam os prefeitos. Então, as associações é que vão dizer aonde vai ser o primeiro local a ser atacado pelo primeiro desembolso, aí depois do segundo desembolso, bom, terminamos esse, vamos fazer aquele. Quem diz isso? As associações de municípios. Agronews, com Silmar Vieira. Oferecimento Coperja. Boa tarde, senhor Silmar Vieira. Boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo. Promessa de chuva a partir de hoje, embora tenha um calorão danado na rua, mas pelo menos tem promessa de chuva agora para os próximos dias, aguardemos. Chuva talvez que resolva, se não tudo, mas boa parte, o problema do arroz irrigado. Mas chove, vai chover bem ou é aquela chuvinha de verão? Podemos ter hoje alguma coisa isolada, né, segundo a previsão, mas a partir de amanhã até domingo chuvas mais consistentes. Oremos, tomara que venha. Mas ontem veio de Brasília, já pelo menos choveu na horta da agricultura no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem, na presença de várias lideranças do agronegócio, uma medida provisória que amplia o Plano Safra, que foi anunciado em junho deste ano. Depois do Plano Safra, houve a promessa de que viriam mais medidas que aumentariam os recursos captados, que não viriam agora apenas dos bancos oficiais, como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, mas também de bancos particulares, mas o próprio BNDES entraria nessa questão de financiar a agricultura do Brasil. E além da captação de investimentos de áreas da iniciativa privada. Ontem foi assinada essa medida provisória que deve injetar aí algo em torno de mais 2 ou 3 bilhões de reais nessa questão das safras desse ano. Bom, ao mesmo tempo, houve uma novidade muito boa para os cerealistas, que é o que nos atinge em cheio aqui na região. Os cerealistas têm o programa para construção e ampliação de armazéns que deve injetar 200 milhões de reais em financiamentos através do BNDES. A novidade é que o BNDES agora entra muito forte nessa linha de financiamento também para infraestrutura, para armazenagem de grãos, porque muitas vezes nós temos safra recorde, como a gente vê no Mato Grosso, ou mesmo aqui no Rio Grande do Sul, nós temos safra recorde de grão e não tem onde armazenar esses grãos. Então, a medida provisória de ontem entra atendendo este aspecto.
Mudando a página, vamos aqui para a nossa região. A Unibave, a Universidade aqui de Orleans, junto com o Sindicato dos Médicos Veterinários e o Núcleo de Médicos Veterinários aqui do sul do estado de Santa Catarina, assinaram um convênio e oferecem agora um curso de especialização na Unibave. Quem explica para a gente é o diretor de comunicação do Semovesc, que é o Sindicato dos Médicos Veterinários de Santa Catarina, funcionário da IPAGRE, médico veterinário Marcelo Pedroso. Vamos acompanhar. A Semovesc, através do Núcleo Regional Sul dos Médicos Veterinários, em parceria com a Unibave, abre as inscrições para o curso de pós-graduação em Higiene, Inspeção e Tecnologia dos Produtos de Origem Animal. O curso terá duração de 18 meses, com encontros quinzenais, sempre às sextas-feiras, à tarde e à noite, e sábados, o dia todo. As aulas terão início no dia 25 deste mês de outubro de 2019. Reserve já sua vaga através do unibave.net/pós-graduação. Este curso é uma promoção da Semovesc, Núcleo Regional Sul dos Médicos Veterinários e Unibave, com o apoio do CMVSC, Ciasanrec, EPAGRE, SIDASC e Ministério da Agricultura. Não perca essa oportunidade, pois as vagas estão limitadas. Aí, então, uma bela iniciativa, e é um setor que nós temos bastante carência, é uma demanda muito grande por essa questão de fiscalização de produtos de origem animal. Parabéns aos envolvidos. E com isso nós fechamos a edição de hoje do RTV Notícias. Aguardando a chuva. Aguardando a chuva, sim, senhor. Amanhã estaremos aqui com chuva. Com ou sem chuva estaremos aqui. Sem chuva estaremos aqui. Amanhã ao meio-dia, você fica agora com o RTV Sport Show. Boa tarde. RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Uniaselv.